Sobre este assunto, nós vamos conversar com um especialista em medicina preventiva e professor do curso de medicina da Faculdade Santa Marcelina, Araldo César Salete Filho. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Como explicar esse crescimento no volume de casos, doutor? A gente sabe que nessa época do ano é onde tem o maior número de casos. O que a reportagem chama a atenção é que esse ano, esse número está se mostrando aqui em São Paulo maior do que nos anos anteriores. 2010 tinha sido o último ano com um pico de incidência durante finalzinho do verão e o começo do outono, março e abril. Sem dúvida, sim, a principal questão é a infestação do mosquito. Se a gente tem o vetor de transmissão, a gente tem todo o potencial para aumentar o número de casos. Depois, são pacientes começarem a circular com o vírus, que aí o mosquitinho tem que encontrar uma pessoa que tem, ele se infecta e até o final da vida dele, de 4, 6 semanas, ele está picando outras pessoas e transmitindo a doença. Então, é que nem café com leite, a gente se junta as duas coisas, tem a dengue, o vetor e as pessoas adoecidas. E essa combinação parece que esse ano foi forte aqui em São Paulo e ficamos preocupados que isso pode agravar para os anos posteriores. Mas o que leva a isso, doutor? É o calor em excesso que a gente teve aí, o maior calor aí dos últimos anos? O que leva a isso? O que a gente vê em todo o estado de São Paulo, na última década, a quantidade de mosquitos vem aumentando. Então, se a gente pega amostras de domicílios, a gente começa a ver que tem uma densidade, uma presença cada vez maior do mosquito. Ano a ano. Ano a ano. Isso já está recobrindo o estado todo. Ou seja, a gente tem a base necessária para ter epidemias de dengue. Então, acho que esse é o ponto principal. Cada um tem que ser o inspetor da própria casa. Então, fazer um pente fino, percorrer a casa toda, olhar telhado, caixa de água, olhar quintal e permitir, quando uma autoridade, um agente de zoonoses for até a casa, vasculhar junto, porque ele pode dar ideias de lugares onde existem existem mosquitos, e que não foram vistos pelo próprio morador. Mas eu queria que o senhor falasse também do tempo aqui em São Paulo. O calor contribui para isso, a falta de chuvas aqui na cidade? Quando chove mais, mais água limpa de chuva fica depositada e favorece o mosquito. Mas a gente está pouca chuva, né? Chuva. Mesmo assim, é a época de chuvas e com menos frequência a gente acabou tendo chuvas também. Às vezes não lá onde tem a represa, mas aqui na cidade choveu. E o calor aumenta o metabolismo do mosquito, de reprodução e das larvas que vão se tornando adultos e começam a picar as pessoas. Vamos tentar fazer um diagnóstico aí para quem está nos assistindo agora. Cidade de São Paulo, crescimento nos casos de dengue, 66%. Estado de São Paulo, notícia do jornal Estado de São Paulo, o jornal que leva o mesmo nome. No estado, o crescimento foi de 82,3% só no último mês e as 10 cidades com maior incidência, com crescimento preocupante da doença são Americana, Campinas, São Paulo, Jaú, Taubaté, Votuporanga, Santa Bárbara do Oeste, Boa Esperança do Sul, Casa Branca e Osasco. Queria que o senhor falasse pontualmente para quem não está assistindo o seguinte: quais são os principais sintomas da dengue e em que circunstâncias ela pode ser uma doença silenciosa? Tá. A doença dengue, ela é uma doença febril, é uma doença de febre. Então, o que é importante a pessoa saber? Ter dengue sem ter febre é improvável. E a febre também tem uma outra característica. Ela é muito alta e ela começa de repente. Eu posso citar até meu exemplo pessoal, já tive dengue. E eu pedi um prato à noite num jantar. Enquanto preparava o prato, veio uma febre tão alta que eu não consegui comer a refeição. Fui para casa e fui descansar por causa da febre e dos outros sintomas que vêm junto com a dengue. Quais são eles? Dor no corpo muito forte, dificuldade para fazer a leitura porque dói atrás dos olhos, dor nas articulações, nas juntas, né, como as pessoas dizem, e muitas vezes também a pele fica avermelhada, e em algumas pessoas com bastante coceira. E um outro sintoma que às vezes vem junto com a dengue também, e uma boa parte das pessoas acabam apresentando, é ou ficar enjoado, fica sem fome, não consegue se alimentar, ou a pessoa vomita e tem um pouco de diarreia também. Então, só a febre não significa, só a febre alta e não repentina, o diagnóstico de dengue. Tem que ter algum outro sintoma. Tem que ter a febre alta, 39, 40 graus, a menos de 7 dias e pelo menos mais 2 sintomas. Então, a pessoa tem que estar com febre pelo menos quantos dias? Desde que ela inicia. Já a febre alta com 2 sintomas já faz o diagnóstico de dengue, tá? Bom, aí pra gente fechar, Araldo, como é que a gente pode pedir que a população contribua? Quais são as principais medidas profiláticas, preventivas, o senhor que é dessa área, que a população, que cada um de nós pode tomar no sentido de contribuir com isso? Tá. Eu gostaria de falar então da dengue como um duplo desafio. Sim. O da prevenção e o da assistência à saúde.
Por quê? A prevenção para a gente não ter os casos. E quanto mais casos, maior a chance de ter um caso grave. Para fazer a prevenção, tem que checar no domicílio aonde que o mosquito está se reproduzindo. Esse mosquito não vai longe. Então, se você tem dengue, você foi picado ou porque o mosquito nasceu na sua casa ou na casa do vizinho. Então, tem que fazer essa vigilância. E a assistência, o que é? Casos de dengue podem evoluir a óbito. E tem como identificar e tratar esses casos para que isso não aconteça. Então, começou a ter os sintomas de febre alta, que não tem outros sinais, como tosse, nariz escorrendo, a voz rouca, a pessoa percebe que não está com uma virose do tipo de gripe ou uma complicação desse tipo, e a febre é alta e a pessoa se sente muito mal, procurar atendimento logo nos primeiros 3 dias de febre. Porque a partir daí, o que acontece? É quando a febre é mais alta, mas a partir do 4º dia da febre, ela começa a reduzir. É nessa fase que a febre cai, que a dengue grave mais se manifesta. Então a pessoa já tem que estar sob vigilância e tem que ter um retorno médico marcado para esse período. Tá. Ok. A gente agradece aí as suas explicações, ficar de olho mesmo. Agora, os números são assustadores, né? Os números são preocupantes. Muito obrigado pela atenção, a gente vai voltar a falar no assunto. Tudo bem, os números são preocupantes e onde mais tem casos como Jaguaré são áreas de vulnerabilidade. Essas áreas têm que ser tratadas de modo especial pelas autoridades e pela própria população. Legal.